Olá, meus irmãos, como é que vai cada um de vocês? Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que estejam bem, espero que estejam melhor ainda após ouvir esta ministração da Palavra de Deus. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês e trazendo a Palavra do Senhor. Conforme nós temos feito já há algum tempo, nós estamos falando sobre as igrejas do Apocalipse. Falamos sobre a igreja de Éfeso, a de Esmirna, depois a de Pérgamo, e hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Tiatira é uma cidade que ficava naquela época na província romana chamada de Ásia Menor. Hoje fica na Turquia e a cidade existe até hoje. E existem lá as ruínas da antiga cidade. E existe uma cidade nova e moderna que também funciona lá. É uma média de aproximadamente 25 mil habitantes. Queridos, e lá nos tempos do Apocalipse havia uma igreja. E era uma igreja que tinha muitas virtudes, conforme nós vamos ler agora para vocês, em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. E diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. E também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, está aqui o recado dado para o líder da igreja de Tiatira. Interessante que a maioria das cartas do Apocalipse começa primeiro com um elogio. Deus sempre ressalta aquilo que a pessoa está fazendo de bom,
ele fala aqui: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então, foi exatamente o contrário da igreja de Éfeso, né? Que Éfeso eles estavam fazendo mais no princípio e depois já estavam perdendo o primeiro amor. E foi o que Deus tinha contra a igreja de Éfeso. Agora aqui, o problema, queridos, não está no que eles estão fazendo, mas no que eles estão deixando de fazer. Ou uma coisa que eles estão fazendo de uma forma inadequada. Eles aqui dizem assim: no entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. É claro, queridos, que ele não está falando aqui da Jezabel, lá a rainha de Israel, que se casou com Acabe. Era uma mulher fenícia e ela acabou reinando em Israel no lugar do marido. É aquela mulher mandona, aquela mulher que passa a exercer a autoridade do marido. Se casou com Acabe e Acabe não tinha nenhuma autoridade. E como nós já dissemos muitas vezes, não existe vazio de autoridade. Por exemplo, se num lar o marido, que é o chefe da família, não exercer a autoridade, a sua esposa vai exercer a autoridade no lugar dele. Não existe a autoridade, o lugar de autoridade não vai ficar vazio. E também, se numa igreja um pastor não exerce a sua autoridade, alguém vai exercer esta autoridade no lugar do pastor. Um presbítero, um diácono ou mesmo uma profetisa vai exercer autoridade no lugar do pastor. E era o que estava acontecendo lá em Tiatira. Havia uma mulher que era uma falsa profetisa e diz que ela estava ensinando estava ensinando de uma forma que levava as pessoas à imoralidade sexual. Existem outras traduções, outras versões que diz que estavam levando as pessoas à prostituição, a se prostituírem. Então existem dois tipos de prostituição. Existe a prostituição física, quando um homem ou uma mulher vendem o seu corpo por dinheiro, e existe a prostituição espiritual ou o adultério espiritual, quando se deixa a verdade em troca no lugar de uma mentira. Por exemplo, vamos supor que você compra um leite, como já aconteceu comigo. Eu uma vez comprei o leite que deveria ser aqueles direto da vaca ao consumidor. Mas aí nós fomos fazer coalhada e o leite estava tão adulterado, mas tão adulterado, que ele nem sequer coalhou. Ele ficou aquela coisa que ela virou uma água, ou seja, o leite estava adulterado. Então, o que é adulterar? É pegar uma coisa, tirar alguma coisa do seu estado original e falsificá-lo e adulterá-lo. Então, adultério, queridos, é uma pessoa sair daquilo para qual ela foi chamada, para a qual ela existe, e partir para outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela fazia ou foi chamada a fazer. O adultério espiritual de uma igreja é quando essa igreja se desvia dos ensinamentos do Senhor, quando essa igreja se desvia da sã doutrina, então ela se torna uma igreja adúltera. Agora, no caso desta mulher, ela é chamada de prostituta. Ela induz, fala que ela, na tradução da NVI, diz que ela induz os meus servos à imoralidade sexual ou à prostituição e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Ou seja,
eles estão fazendo coisas que Deus falou que não era para eles fazerem. Então, diante de Deus, é como se fosse uma prostituição, uma imoralidade. Aqui no caso está especificamente sexual, mas também quer dizer um desvio da fé. Agora, vejam bem, aqui o que Deus tinha contra o líder desta igreja é que ele estava tolerando essa questão, esta mulher na igreja. Agora, esta palavra tolerância tem sido usada muito nos nossos dias. Tanto a palavra tolerância como a intolerância. Existe a intolerância espiritual, quando, por exemplo, um cristão e um muçulmano não podem se ver, que eles acabam se agredindo. Se um cristão vai viver ali nos países dos muçulmanos, e o que acontece? Existe aquela intolerância dos muçulmanos mais radicais, e ele pode acabar sendo morto. Da mesma forma, quando um muçulmano vai morar num lugar predominantemente cristão, o que acontece? Ele pode acabar sendo morto por pessoas que são radicais, que são intolerantes. Então, queridos, nós sim, como cristãos, nós devemos ser tolerantes em relação a muitas coisas. Por exemplo, você não vai impedir uma pessoa mal vestida entrar na sua igreja. Você vai tolerar, embora aquilo não agrade aos olhos, você vai tolerar que essa pessoa entre na sua igreja. Da mesma forma, nos dias que nós estamos vivendo hoje, esses dias de deturpação sexual, você não vai impedir que um casal, uma dupla de gays entre na sua igreja. Você vai tolerar, de certa forma, tolerar isso. Embora você não concorde, mas por causa da tolerância, você deixa que eles entrem e participem do culto. Agora, se um casal gay senta no primeiro banco da sua igreja e começa a se beijar na frente de todo mundo, aí, então o que vai acontecer? Eles estão cometendo um desvio na frente de todo mundo. Inclusive, nem mesmo os heterossexuais fazem isso na igreja. Então, aí não dá para tolerar. Nesse caso, não, aí nós devemos ser intolerantes. Agora, no caso aqui, especificamente da igreja de Tiatira, havia esta mulher que tinha um espírito de Jezabel, ou seja, um espírito de dominadora. E ela se dizia profetisa. E com a profecia dela, ela estava desviando as pessoas da fé. Então, Deus disse para o anjo daquela igreja, para o líder daquela igreja, disse: eu tenho contra você que você tolera esta mulher dentro da sua igreja. Ou seja, você está deixando ela fazer o que ela quer. E essa mulher está levando muitas pessoas a cometer adultério ou cometer imoralidade sexual. Eu já dei tempo para ela, para que ela se arrependesse, mas ela até agora não se arrependeu. Então, ele está dizendo o seguinte, ele diz, olha, se isso continuar, se a situação continuar da maneira como está, eu matarei os filhos desta mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, primeiro Deus diz que está dando um tempo para que não só ela se arrependesse, mas também aqueles que estavam seguindo esta mulher também se arrependessem. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual,
mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, ou seja, aqueles que cometem adultério com ela. Queridos, e não é coisa tão simples assim. Ela estava ensinando coisas referentes a segredos profundos de Satanás, diz o versículo 27, na 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Queridos, a maioria das igrejas que nós encontramos no Apocalipse, essas igrejas, elas vão durar até a volta de Cristo. Então, hoje, nos dias de hoje, ainda sim existem igrejas semelhantes à igreja de Tiatira. Conforme nós vimos ali naquele livro, O Porvir, foi quando apareceu pela primeira vez essa história, a história profética da igreja. Então a igreja de Tiatira, ela cobre um período ali que vai até quase o ano 600, 700, por aí. Então, o que acontece? Na semana passada, a última vez, não foi a semana passada, infelizmente nós não gravamos a semana passada, mas na outra semana nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, sobre que eles haviam aderido à obra dos nicolaítas. O que era isso? Era a divisão entre clérigos e leigos. Então, o seguinte, você queria aprender, um cristão comum, ele tinha que ir à igreja e ouvir, mas não podia ler a Bíblia, ele não tinha a Bíblia nas suas mãos, e ele tinha que perguntar ali ao padre, ao pastor, ao líder, para que o que aquela pessoa falasse seria uma verdade absoluta para ele, e não haveria como contestar, porque ele não tinha a Bíblia em casa para conferir, como faziam aqueles cristãos de Bereia. Eles ouviam Paulo pregando e depois iam para casa e conferir nas Escrituras se era isso mesmo que estava sendo feito. Então, queridos, o que acontece? A igreja de Tiatira já não tinha mais esta prática, desde Pérgamo que já não existia mais esta prática. Então aquela mulher começou a exercer esse ministério, que não é esse falso ministério, e começou muita gente a seguir com ela, e de repente começaram a seguir mistérios, coisas ocultas, coisas que não são dadas a revelar ao homem. E o que aconteceu? Eles estavam trazendo condenação sobre si e sobre a sua família. Essa mulher estava trazendo condenação sobre ela mesma e sobre todos aqueles aos quais ela estava ensinando estas falsas doutrinas, e sobre essas pessoas as quais ela dominava através de profecia. Queridos, essa questão de profecia na igreja é muito complicado, principalmente nas igrejas pentecostais e também as neopentecostais. O que acontece? Existem pessoas que têm o dom de profetizar, e através da profecia eles acabam dominando a igreja. Uma pessoa não casa com a outra se não tiver confirmação de uma palavra de profecia de uma profetisa qualquer, ou um profeta qualquer. Eu estou dizendo profeta, aquelas pessoas que não trazem profecia, mas trazem profetadas. Então, e as pessoas acreditam nelas e não fazem negócios, não tomam nenhuma atitude sem antes ouvir essa tal profecia. Então, queridos, no caso ali em Tiatira, estava sendo tolerado isso dentro da igreja.
a liderança da igreja estava tolerando esta mulher com o espírito de Jezabel, ou seja, um espírito de domínio sobre as pessoas, e estavam levando as pessoas a se corromperem diante de Deus. As pessoas estavam cometendo adultério espiritual. E é aquilo lá, adultério espiritual é quando a pessoa deixa de seguir a sã doutrina para seguir uma falsa doutrina. Mesmo que tenha aquela capa de bondade, aquela capa de santidade, mas que na verdade é uma falsa doutrina. Sendo assim, meus amados, nós devemos tomar cuidado hoje. Ali, a parábola do joio e do trigo, vocês vão ter que procurar depois lá nos evangelhos. Não vou dar mastigadinho para vocês. Ali a parábola do joio e do trigo diz o seguinte, que um homem plantou ali o trigo, depois no meio do trigo cresceu o joio. Aí os empregados daquela fazenda falaram: o que a gente faz? A gente arranca o joio? E o senhor lá, o dono, disse: não arranca não, deixa eles crescerem juntos, e depois na hora da colheita a gente colhe primeiro o joio e põe ele para queimar, e depois a gente colhe o trigo. Então, queridos, muita gente fala assim, em todas as igrejas, eu mesmo cheguei a afirmar isso, em todas as igrejas evangélicas ou qualquer igreja cristã, evangélica ou não, existe trigo e existe joio. E a gente não pode arrancar o trigo, porque o trigo é aquele irmãozinho que é de Deus e tal, mas está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. Então, se a gente arranca o trigo, então o joio acaba saindo junto, e arranca o joio e o trigo acaba saindo junto. Então, você está vendo uma pessoa na igreja que não serve a Deus, mas você não quer tratar com ela, porque se você tratar com ela, aquele outro irmão que está firme na fé, ele vai ser abalado na fé e vai acabar se afastando de Deus. Mas, queridos, nós precisamos ler direito a palavra de Deus, porque depois, quando eles chegam em casa, os discípulos perguntam para Jesus: explica-nos a parábola do joio. E Jesus explica para eles. Ele fala assim, Jesus fala: o trigo é a semente, o semeador, aquele que semeou foi Deus, que semeou o trigo. E depois quem semeou o joio foi o diabo. Aí ele diz, olha, é muito importante isso, ele diz: o campo é o mundo. Então, queridos, no mundo, ou seja, fora da igreja, foi semeado tanto o trigo como o joio. Então, o trigo e o joio não podem existir ou coexistir dentro de uma comunidade cristã, porque o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Então, o que acontece? Muitas vezes nós deixamos de tratar uma pessoa na igreja com medo que outras pessoas saiam. Se você trata um joio na sua igreja e ela acaba saindo e outras pessoas saem com ela, é porque também era um joio que estavam ali escondidos. O que é trigo, meus irmãos, fica, permanece. Ou então procura o pastor, procura entender, procura conhecimento, procura ler mais a Bíblia e procura entender a palavra de Deus. Agora, quem é joio, acompanha o outro joio e sai os dois. Então, nós muitas vezes fazemos confusão sobre isso. Acabamos sendo tolerantes com o joio dentro da igreja, quando a palavra de Deus condena essa tolerância. Tenho contra ti que você tolera a Jezabel. Então, tem muitas igrejas que existem ali falsas profetisas e falsos profetas e dominam sobre muitas pessoas,
E os pastores toleram isso, com medo de perder os mais membros da sua igreja. Ele fala, se tal pessoa sair, vai sair, aquelas pessoas que acompanham ela, vai sair todos. E aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo o seguinte, que ele vai matar essa mulher, e não vai matar só a mulher, vai trazer grande sofrimento aos filhos dela, ou seja, aqueles que recebem os ensinamentos dela. E então Deus vai trazer juízo para essas pessoas. Então, queridos, o que elas precisam, qual é a necessidade delas de se arrependerem? Ele falou, se não, eu tenho dado tempo para ela se arrepender, mas ela não quer. Ela prefere continuar das obras, praticando as suas obras. Então, ele diz assim, ali no versículo 23, no finalzinho, retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, aquelas pessoas que estão praticando ali os mistérios profundos de Satanás dentro da igreja, eles receberão segundo a sua obra. E não vai ser necessariamente no dia do juízo final, mas provavelmente antes disso serão tratados pelo Senhor, porque o Senhor, ele nos ama e ele ama a sua igreja, e ele quer que a sua igreja seja uma igreja santa e que viva na presença do nosso Deus. Então, queridos, que você e eu tenhamos perfeito entendimento do que é e o que não é ser tolerante na casa de Deus, ou quando nós devemos ser tolerantes e quando devemos ser intolerantes. É claro que você não vai para a comunidade, para a reunião, com o dedo ali apontando para um, apontando para outro, olha, esse aqui é crente, esse daqui não é, esse daqui serve, esse não serve, esse é bom, este é ruim. Isso não cabe a você fazer. Mas existem coisas que saltam diante dos olhos das pessoas. E aí, queridos, é diferente. Aquilo que salta aos nossos olhos, aquelas coisas que todo mundo está vendo, e aí você fica, mas a Bíblia diz que não é para julgar, que não pode julgar, que não devemos julgar uns aos outros e tal. Mas quem disse que não é para julgar? Ali em 1 Coríntios capítulo 14, o que ele fala? Um profeta fale e os demais julguem. Então, toda profecia ela deve ser julgada e deve ser conferida com a palavra de Deus. Se bate com a palavra de Deus, então vamos aguardar e vamos esperar. Se não bate com a palavra de Deus, então, queridos, nós não devemos receber esta palavra. Uma vez perguntaram para Moisés, escuta, quando que a gente vai saber se o profeta é falso ou é verdadeiro? E Moisés respondeu, bom, se a profecia que ele profetizou se cumprir, então ele é um profeta verdadeiro. Se a profecia não se cumprir, ele é um profeta falso. Não tenho nenhum temor do tal profeta. Então, queridos, é assim. Às vezes a pessoa diz, porque tem gente que profetiza com data, né? Olha, na semana que vem vai acontecer isso para você. Então, você aguarda. Aconteceu, amém, glória a Deus. Não aconteceu, então não é de Deus e você não tem que ter medo nenhum daquele profeta, porque tem profetas que profetizam e fazem ameaças, tipo assim, se você não crê nessa profecia, se você não crê nesta palavra que eu estou te trazendo, Deus vai pesar a mão sobre você. Olha, não tenho medo desse tipo de gente, porque eles estão falando em causa própria. Você não tem que receber uma profecia quando claramente você percebe que não vem de Deus. Tipo assim, eu vou te fazer mais sábio do que Salomão. Aí é nitidamente uma profecia que não é de Deus, porque ali a Bíblia diz que nunca houve e nem haverá alguém mais sábio do que Salomão.
Então, se você escuta a Bíblia, se você ouve a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, se você entende a palavra de Deus, você vai saber que se trata de uma falsa profecia. E assim, meus queridos, é que nós devemos julgar a palavra de Deus. Julgar não a palavra de Deus, julgar as profecias, se elas são realmente de acordo com a palavra de Deus. E também não tenhamos medo, como líderes, como pastores, de tratar as pessoas que não andam em retidão diante de Deus. O Senhor Jesus mesmo diz: se teu irmão pecar, você vai lá sozinho e fala com ele sozinho. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Então, está tudo bem. Agora, se ele não se arrepender na primeira vez, você volta a falar com ele, mas aí com 2 ou 3 testemunhas. E se novamente se ele se arrepender, aí a coisa termina ali. Mas se ele não se arrepender, então aí o que você deve fazer? Você deve levar o assunto para a igreja. E quando o assunto é levado na igreja, aí fica diante dos olhos de todo mundo. Então, se ele se arrepender, se depois de levado na igreja, ele se arrepender, aí para ali. Ele continua, e ele é irmão, está valendo. Agora, se ele não se arrepender, o Senhor Jesus diz que é para tratá-lo como um publicano e um pecador. Ou seja, trata como uma pessoa do mundo, não como uma pessoa da igreja. E o próprio Deus, segundo nós lemos aqui na carta a Tiatira, ele vai tratar nesse caso. Então, irmãos, não vamos ser tolerantes com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Deus, ele trata o pecado. Ele trata o pecado para salvar o pecador. Muitas vezes eu tinha dificuldade de entender o que Paulo dizia ali sobre uma certa pessoa na igreja de Corinto. Ele falou: eu já entreguei essa pessoa para Satanás, para que o corpo seja destruído, mas pelo menos o espírito seja salvo. Ou seja, eu entreguei essa pessoa para que ela seja realmente tratada e depois de tratada, então ela se arrependa e seja salva. E Martinho Lutero, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que Deus tem o diabo como que numa coleira. Então, quando ele quer tratar uma pessoa, ele solta o inimigo até aquela pessoa. Mas o inimigo vai, mas ele tem limitações. É o caso, por exemplo, de Jó. Jó era um homem rico, temente a Deus, que se desviava do mal e tinha tudo. Tinha uma boa família, tinha bens materiais, tinha os seus servos, suas servas e tudo. E o que aconteceu é quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás estava ali entre eles. E Deus falou para Satanás. Não foi Satanás que foi falar com Deus, mas Deus falou para Satanás: você viu o meu servo Jó, como ele é temente a Deus, como ele se desvia do mal? E o diabo disse para Deus: claro, o Senhor deu tudo para ele, tira o que ele tem para ver se ele continua fiel. Aí Deus falou: pode ir, mas preserva, mas não toque na vida dele. Pode tocar em todos os bens dele, mas não toque na vida dele. Então foi o que aconteceu. Jó perdeu tudo e continuou firme com Deus. Aí uma outra vez o diabo aparece lá de novo e Deus fala: você viu como ele continua fiel? Ele perdeu tudo, mas continua fiel. Aí o diabo falou: mas ele tem saúde. Então deixa eu tirar a saúde dele para ver se ele continua fiel. E Deus falou: vai lá e pode tocar no físico dele, mas tão somente não lhe tire a vida. Ou seja, o diabo tinha poder de trazer doenças, como trouxe enfermidades terríveis, aquelas úlceras, aquelas feridas no corpo todo de Jó, de maneira que ele vivia se coçando com cacos, mas a vida de Jó não foi tirada
porque Deus não permitiu. Ou seja, Deus tratou com Jó. Então, queridos, mas quem de fato foi lá, quem foi usado para tratar com Jó? Foi o inimigo. Então, na verdade, Deus, através do inimigo, ele tratou Jó. Na verdade, o inimigo, queridos, é um instrumento de Deus, é um instrumento na mão de Deus para aperfeiçoar os filhos de Deus. Isso aí é meio complicado para entender, mas é bem isso mesmo. Então, muitas vezes você está passando problemas na sua vida e não é simplesmente o inimigo que está causando, mas é o próprio Deus. O próprio Deus que está permitindo que isso acontecesse com você, para você se tornar uma pessoa melhor, para você poder servir melhor ao seu Deus. Então, queridos, não vamos tolerar, não vamos ter tolerância com o pecado dentro da igreja. É claro que todos nós temos amigos que não frequentam a igreja, amigos, amigas, pessoas que não frequentam a igreja e que falam palavrões perto de nós. E o que vai acontecer? A gente faz de conta que não ouve e fica por isso mesmo. Agora, um cristão nascido de novo, lavado no sangue de Jesus, vem para você e começa a falar um monte de palavrão, o que você tem que fazer? Repreender em nome de Jesus. Então, é diferente. Eu me lembro que eu era muito intolerante quando eu descobri que o Natal, lá do dia 20, que nós comemoramos dia 25 de dezembro, na verdade é uma data pagã. No começo eu fiquei chocado. Aí eu falei, nunca mais vamos comemorar o Natal. Aí o que aconteceu? O que acontecia? As pessoas chegavam no fim do ano, as pessoas chegavam para mim, Feliz Natal, e eu não respondia nada. Ou quando muito eu falava, Deus te abençoe também. Mas não respondia. E aquilo foi o que eu percebi, que aquilo estava afastando as pessoas de mim e, consequentemente, afastando as pessoas do Evangelho. Porque o Senhor Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não sabemos exatamente o dia que ele nasceu. Provavelmente entre final de setembro e começo de outubro. Mas não temos certeza quanto a isso. Mas em dezembro, no hemisfério norte, é inverno. Então os pastores não poderiam estar ali guardando o rebanho à noite no inverno, porque no inverno eles recolhem as ovelhas nos currais e ali eles não levam as ovelhas para os campos. E também no dia 25 de dezembro é o solstício de inverno, é a noite mais longa do ano. Então os pagãos, eles comemoravam nesse dia o nascimento do Deus Sol, ou do Deus Sol invicto. E por quê? Porque como demorava mais para nascer, então quando nascia, então era um alívio para todos eles. Então o que aconteceu? Essas pessoas, desde o tempo de Constantino, a igreja não tinha mais, a pessoa não entrava na igreja, pelo menos a maioria delas, não entrava na igreja por conversão, ou seja, por mudança de vida, mas entrava por adesão, ou seja, como o Império Romano tornou a igreja cristã como a religião oficial do Império Romano, então as pessoas de todos os lugares que tinham todos os seus costumes pagãos também aderiram ao cristianismo e trouxeram todas as suas manias de lá. Então, e uma delas foi essa comemoração do Deus Sol. Aí o que aconteceu, eu não lembro qual papa, ele simplesmente, nesse dia, a igreja começava a comemorar o nascimento do Deus Sol. E o que ele fez? Ele pegou essa data e a cristianizou, ou seja, é o dia do nascimento do Filho de Deus,
o que é o nosso sol da justiça. Então, a partir daí eles passaram a comemorar. E embora seja uma data pagã, hoje em dia alguém que não é cristão vem para mim e fala: é Feliz Natal. Eu respondo: obrigado, para você também. E simples assim, sem crítica, sem discutir. Às vezes eu chegava a discutir com as pessoas, ia bater boca com as pessoas, e isso era ser intolerante. Agora, sendo tolerante, você pode trazer a pessoa para o Senhor, em certos casos como esse que eu estou citando aqui, mas não são em todos os casos. Para tudo existe exceção. Agora, você ser tolerante com alguém que está pecando dentro da igreja, e você sabe, você não vai falar com a pessoa, não tem todo aquele procedimento que o Senhor Jesus ensinou, então aí você também está sendo cúmplice do pecado da pessoa. Então, queridos, qual era o grande problema da igreja de Tiatira? Era uma profetisa falsa chamada Jezabel, e que Deus queria tratar com ela. Então, ele sempre começa elogiando e termina também com um elogio ou com uma promessa, uma boa promessa. Ele fala assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, minha irmã, que você ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito Santo diz à sua vida, o que o Espírito Santo diz para você. Então, que você possa seguir fielmente a Deus e fazer a vontade do Pai, e ser uma pessoa que anda segundo o coração e segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.